Peguei meu então companheiro à época, né? Com outra na nossa cama. Isso faz 1 ano. Você não precisava disso. Até hoje não consigo mais pensar em sexo como antes. Como superar esse trauma? Eu acho isso tão cruel, de verdade. Eu entendo que é humano, mas eu acho tão cruel. Eu já vi isso acontecer antes. Eu já atendi pessoas que passaram por isso. Não se sinta única. Definitivamente você pode ser qualquer coisa menos original. Eu já ouvi essa história outras vezes na minha vida. Uma, inclusive, já recebi, uma senhora de idade. E ela era uma moça que tinha sido criada por uma família muito rica, uma moça criada para casar, para essa coisa toda como era antigamente. E aí ela casou com um homem que a família queria e que ela também queria, e ela foi à feira. Antigamente a gente ia à feira, tá? Tinha feira. Hoje o povo vai ao supermercado. Antigamente tinha feira aberta. Aí ela foi, só que quando chegou na feira, ela lembrou que tinha esquecido a bolsa. Tão clássico, né? Aí ela volta para pegar a bolsa. Aí você imagina essa moça que tinha sido criada virgem, numa família tradicional, barará, barará. Aí entra do sacrossanto lar dela e encontra o marido dela na cama com outra pessoa. Essa mulher, de fato, teve uma dificuldade muito grande de se restabelecer. Mas não estamos no ano que esta mulher estamos hoje em dia em outro momento. Então, o que eu acho que você deveria pensar é o seguinte: você merecia ter passado por isso? Não. Você não merecia ter passado por isso. Porque não é apenas uma questão de ser traída, é uma questão de ser desprezada. Dane-se ela. O que interessa é o que ela sente, o que interessa é o que ela pensa, o que interessa é meu prazer. Então, se eu quero, será, e ela que se dane. É isso que ele estava dizendo a você. Você merece isso? Não, não merece. Agora, você também não merece consagrar o seu sexo a este homem. Porque ao fazer isso, ao não conseguir mais pensar em sexo, você deixa que ele lhe roube mais do que ele já lhe roubou. É a mesma coisa de uma pessoa que vem o motoqueiro e carrega o celular que você ainda não pagou as prestações. Você vai falar 1 mês nessa história desse celular. Mas se 3 meses depois você ainda estiver falando nesse celular, o ladrão roubou mais do que o celular. Ele conseguiu entrar em você e roubar algo seu. Então não permita que esse homem, que foi tão absolutamente desleal e cruel com você, e que só pensou nele mesmo, lhe roube a sua capacidade de se dividir com outras pessoas. Nem todos os homens farão o que este homem fez. Então, tente se dar uma chance por você. Pare de dar este presente a ele. É isso que eu estou querendo dizer. Porque ele, a rigor, não significa nada. E, de fato, não significa. Agora, você, eu acho que ainda significa para você mesma. Meu nó da questão de hoje é como falar com minha prima, que ama tanto a mãe, que não a deixa falecer. A mãe sofre muito há 7 meses. Essa mulher não morreu ainda porque não morreu, não. Como é que a prima ia estar segurando essa mãe viva? Eu entendo, você já deve ter ouvido o meu depoimento quando eu disse que assinei os cuidados paliativos para minha mãe e que isso permitiu que ela fosse embora. Tudo bem, eu entendo, eu fiz isso. E fiz isso como um ato de amor. Mas, às vezes, mesmo você assinando os cuidados paliativos, o outro continua vivo. Simplesmente não para. O outro não para. Agora, para mim, a questão mais interessante aqui é: por que é que é tão perturbador para você a relação da sua prima com a mãe dela? Eu entendo que sua tia está sofrendo, eu entendo que já faz 7 meses de sofrimento, mas deixe essa mãe e essa filha se entenderem. Sabe por quê? Porque no final das contas, só quem sabe da história é quem está vivendo. Quem olha de fora, é tudo tão mais fácil, é tudo tão mais simples. É tão fácil arrumar a gaveta dos outros, mas quando é a gaveta da gente, o peso é tão diferente. Então, sim, eu sei as formas que eu arrumei minhas gavetas,
Mas deixa essa mãe e essa filha se entenderem. Talvez esta mãe não possa ainda ir. Talvez esta mãe ainda precise ficar porque não suporta deixar essa filha. Deixe mãe e filha se entender. Não sofra você com isso, porque este fardo não é seu. É esta mãe e esta filha que precisam se separar. E você, esteja perto quando lhe chamarem. É o máximo que você pode fazer. Para você, qual o nó da questão das pessoas que têm tantos problemas com a autoestima? O modelo de comparação. Se a gente começar a parar de se comparar e entender que eu jamais atingirei, não é nem a expectativa do outro, é a minha própria expectativa. Eu não vou atingir a minha própria expectativa. Isso é irreal. Na hora que eu conseguir fazer as pazes com isso, eu acho que esse é o grande nó das pessoas. Entender que, olha, é o que tem para hoje. E eu não tenho o que fazer. Eu gostaria de ser diferente? Gostaria. Fisicamente, muitas coisas. Estava numa loja, fui no caixa pagar. Eu não me contive. Eu olhei para o rapaz e disse, rapaz, eu tenho tanta inveja da tua altura. Qual é a tua altura? Ele disse, eu tenho 1,90 m. Eu disse, pois eu morro de inveja de você ter 1,90 m, porque eu acho que você vê o mundo de uma perspectiva que eu não vejo. Eu queria ter 1,90 m. Se você botar um banquinho que lhe dê 1,90 m, você vai entender o que eu quero dizer. Você vê realmente o mundo sob outra perspectiva. Ele disse, e eu queria ter a altura do senhor, porque eu não consigo comprar uma calça. Compreende o negócio como é? Então é o seguinte, para com isso. É o que é. Eu sou o que posso, estou onde consigo, do jeito que dá. E vai remendando aqui ou ali. Na hora que as pessoas pararem com essa comparação, elas vão ser mais felizes. Mas não é interessante. O rapaz queria só comprar calça e eu queria só a altura dele. Temos ciúmes e queremos controlar o outro. Sofremos com relacionamentos ruins, mas aceitamos. Se queremos ser amados, não somos. Se nos rebaixamos tanto, ficamos presos nesse emaranhado todo. Onde foi que aprendemos isso? Quando foi que a gente aprendeu que isso é amor? A gente aprendeu isso quando a gente chorava e mamãe vinha dar o peito a gente. A gente aprendeu isso quando a gente tinha certas aflições no berço e começava a espernear e alguém socorria. Então a gente começa a aprender muito cedo que eu preciso desesperadamente do outro para que minha dor passe. E se eu não tiver o outro, essa dor não vai passar. E isso, até um determinado momento, é verdade, mas depois, não mais. Então, talvez o que você precise aprender é a lidar com a sua capacidade de sofrer. Porque eu não preciso me rebaixar para estar com o outro. Na hora que eu me rebaixo para estar com o outro, na verdade, o que eu estou fazendo é dizendo, eu não aguento a dor de não estar com este outro. Eu aguento. Eu só não aguentava a dor se eu fosse um bebê no berço. E aí sim, eu precisava mesmo que alguém cuidasse de mim. Ou isso eu morria. Eu não tinha alternativa. Mas isso mudou. Só que esse registro fica. E muitas vezes a gente fica repetindo esse registro. Então, parem de ter medo de sofrer. Porque sofrer hoje em dia saiu de moda. Ninguém mais quer sofrer. Mas sofrer é bom? Não, sofrer não é bom. Mas sofrer é humano. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque hoje em dia, se a pessoa tem qualquer sofrimento, não, eu quero um comprimido que passe. Eu quero alguma coisa que faça parar de doer. Certa vez, uma mulher chegou no meu consultório, ela tinha perdido um sobrinho que ela criava como filho, ela ajudava a criar esse sobrinho, e ela estava estraçalhada por essa perda, e ela veio conversar comigo e me contou. Fazia um mês que o sobrinho tinha morrido. E eu escutei essa mulher e tentei fazer uma anamnese dela como um todo, da vida dela. Era uma mulher que trabalhava, era uma mulher que tinha amigos, era uma mulher produtiva,
mas era uma mulher que estava dilacerada. E aí eu olhei para essa mulher e disse, tá, o que é que a senhora espera aqui comigo? O que é que a senhora quer de mim? Ela disse, eu quero que o senhor tire essa dor de dentro de mim. Eu disse, não posso. Isso eu não posso. Sabe por quê? Porque a senhora acabou de perder alguém que a senhora ama muito. Isso que a senhora está sentindo é assim. Agora, se daqui a 7, 8 meses esta dor não começar a arrefecer, aí a senhora volte para mim que tem alguma coisa que está começando a enganchar aí dentro. Mas agora sabe o que a senhora precisa? A senhora precisa chorar. A senhora precisa lamentar, a senhora precisa conversar com os amigos, a senhora precisa falar muito sobre esse sobrinho com as pessoas que estão ao seu redor. A senhora precisa sofrer. Mas eu não aguento. Eu disse, não está aqui me dizendo que não aguenta, criatura? Como é que não aguenta se está me dizendo que não aguenta? Se não aguentasse, não estava nem me dizendo. Agora, eu sei que é ruim. Mas a gente precisa se habituar a sofrer, porque a vida é feita de sofrimento. Não existe um nesta plateia que já não tenha tido um grande sofrimento, ou que esteja tendo agora, ou que vá ter amanhã. Mas tem. Então, vamos aprender a lidar com isso sem ter que rastejar tanto, porque a criança cresceu. E hoje eu já posso sair do berço e acender a luz do quarto. Hoje eu já posso ir até a cozinha e fazer minha comida. Hoje eu já posso me levar para passear. Hoje eu já posso pegar o telefone e ligar para alguém. Hoje eu posso. Houve um momento que eu não podia, mas hoje eu posso. Então, é assim que a gente desconstrói essa ideia. Não é ideia. Porque as palavras ditas a mim doem mais do que as coisas que ela me fez. E olhe que não foram coisas boas, mas o que me foi dito me perturba demais. Sabe por quê? Porque a palavra entra em você. A palavra, essa sim, se mistura com a sua alma, entra na sua cabeça. O que a pessoa fez passa. Se ela teve uma demonstração de raiva com você, jogando uma coisa no chão em silêncio, isso vai passar. Mas o que ela tiver dito nesta hora fica. As palavras têm uma força tremenda. Se você quer saber por quê, por isso. Porque as palavras marcam a alma da gente como ferro em brasa. Então, tenham muito cuidado com o que vocês dizem, de bom ou de ruim, porque as palavras, de fato, têm muito mais força do que uma atitude. Pode crer. Se você der um murro numa parede, você, num ato de raiva, der um murro numa parede, é uma coisa. Se você der um murro na parede dizendo, eu queria estar quebrando a sua cara, isso vai ter um outro peso completamente diferente. Embora você saiba que o murro na parede era para você, óbvio. Claro, você não é doido, é claro que você sabe. Mas, se além de fazer o outro disser, isso vai ter um outro peso. Então, sim, palavras ditas são sempre muito perigosas. Tenham cuidado. Lamento que as palavras ainda lhe firam. Simplesmente tente ressignificá-las. Dê um outro significado a essas palavras. Entenda que essas palavras que lhe magoam tanto fazem parte da doença do outro. Então, você que está tão ofendido com as palavras das pessoas, ressignifique. Como saber que estamos com amor próprio saudável? Eu tenho tanta dificuldade com essa palavra saudável, como eu tenho dificuldade com a palavra normal. A pergunta não é se está saudável ou não. A pergunta é, eu estou feliz? Eu estou produtivo ou produtiva da maneira que eu estou na minha vida? Se eu estiver, isso me basta. A questão é se eu estou feliz. Porque eu não posso desenvolver um conceito de saudável que talvez não lhe seja cômodo. Certa vez, eu estava vendo um livro de... Não era quiropraxia. Não vou... Um livro aí. Não vou lembrar de quê. E que tinha uma foto do homem explicando qual era a postura correta para um ser humano ficar. Então, você tem que ficar em pé, pés paralelos, coluna ereta,
o queixo assim, que é para não ficar muito assim, nem muito assim, tem que estar assim. Os braços ao longo do corpo, o joelho destravado, levemente destravado, e eu vendo o livro e me colocando na posição, né? E eu lá, era a posição saudável, é a posição do corpo saudável. E eu lá, me botando na posição saudável. Quando eu terminei de me pôr na posição saudável, que eram os braços ao longo do corpo, aí eu disse, e agora? Agora faz o quê com a posição saudável? A posição saudável é a que eu preciso, dê licença. Né? A posição saudável é a que eu preciso. Tudo bem, eu entendo que há posições que forçam mais o disco da coluna. Tudo bem, mas às vezes eu preciso. Tem coisa que não vai dar para eu fazer se eu não botar meu corpo numa determinada posição. Então, a posição saudável é aquela que me serve. Você está em paz com a sua autoestima? Você está em paz, você está feliz? Então, você está saudável. Porque se eu tecer um conceito de saudável, esse conceito será com a minha régua e não com a sua. E é por isso que os meus livros, e Amar e Ser Livre é Possível, você vai ver que há muitos exercícios para serem feitos. Não é porque eu quero ser a tia da escola, não é isso. É porque, na verdade, a minha ideia quando eu faço isso é a seguinte: eu faço reflexões. E aí você continua escrevendo o livro partindo da sua régua. Porque quando eu faço uma reflexão e digo, coloca aqui o que é seu disso daqui, cada um nessa sala colocará uma coisa diferente. Se eu, ao invés de pedir para vocês colocarem, eu tivesse colocado, porque eu podia colocar, eu iria estar estabelecendo qual é o correto. Eu iria estar estabelecendo, mas baseado na minha régua, no meu critério. Então, quando eu deixo espaços em branco no livro para que vocês façam, é porque a dinâmica é que vocês escrevam o livro de vocês. Se você lê como é para ser lido, que é de fato escrevendo, e aí a ideia é que você escreva o livro comigo, você não pode emprestar. Você pode até comprar outro para dar de presente, mas emprestar você não pode. Porque a leitura daquele livro é a sua. A do outro será outra, a do outro será outra. E, no final das contas, tem trocentos mil livros escritos, tantos quanto tenham sido vendidos, porque é a referência de vocês que escrevem. Então, eu não acredito muito em normal. Chegamos ao fim. Obrigado pelo carinho de vocês.